Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que vai ser bênção. Estamos na série de mensagens Sabedoria para ser feliz. Nós estamos pregando as parábolas do Senhor Jesus e cada parábola ele nos ensina algo precioso. São palavras preciosas de sabedoria e que vai levar a gente a viver uma vida feliz. Mas antes de ir para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal e envie a nossa mensagem para uma pessoa que está sofrendo, para uma pessoa que está precisando do socorro de Deus, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai ser instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas que estão sofrendo. Vamos para a mensagem? Lucas, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em boa terra. As plantas cresceram, produziram 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Eu vou explicar aqui a parábola. As sementes aqui é a palavra de Deus. E a terra é o coração das pessoas. E você vê aqui, ó, que no primeiro momento aqui, ó, o semeador saiu, o homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram do caminho, onde foram pisadas e comidas pelos passarinhos. Esse aqui é o tipo de pessoa que ele ouve a palavra de Deus e rejeita. A pessoa não aceita. É aquele que diz assim, ó, eu tenho a minha religião e não quero saber. É aquele que é orgulhoso e rejeita a palavra de Deus logo de primeira. Mas aí tem um segundo aqui, ó. E a outra semente cai no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Esse aqui é outro tipo de pessoa que ela gosta da palavra, mas ela não se envolve. Por exemplo, minha esposa estava comprando um determinado negócio, aí a pessoa estava cantando louvor e logo depois falou um palavrão. Você vê que a pessoa ela gosta, mas ela não tem nada a ver com a palavra. Ela canta o louvor, ela gosta, mas ela não se envolve. Aí tem a terceiro tipo de pessoa, ó. A outra parte que cai no meio de espinhos, que cresce junto às plantas e as sufocaram. Você vê, é aquelas pessoas que começam na igreja, servindo a Deus, recebem bênçãos, mas elas não permanecem, elas vão embora. Esse é o terceiro tipo de pessoa. E a quarto tipo de pessoa, esse aqui, ó, mas algumas sementes caíram em boa terra. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Você vê que a boa terra é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica. E esse tipo de pessoa é que consegue viver uma vida feliz. É aquele que ouve a palavra
e que pratica. Esse tipo de pessoa vai ver milagre. Esse tipo de pessoa vai tomar posse da felicidade. Porque a realidade é que muita gente, ela quer viver uma vida feliz, mas não sabe como. E a felicidade está em obedecer a Deus. Mas a realidade é que o ser humano complica tudo. E acaba se distanciando da felicidade. Ela acha que a felicidade está em satisfazer os desejos carnais dela. Pelo contrário, vai levar ela ao sofrimento. Porque a felicidade não é satisfazer o desejo da carne. A felicidade é obedecer a Deus. E a palavra de Deus fala que quem quer seguir o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. O que é isso? É renunciar às suas vontades, às vontades carnais, e obedecer a palavra de Deus na vida da pessoa. Porque agindo dessa forma, nós vamos conseguir viver uma vida feliz. Porque a felicidade, guarda isso no seu coração. A felicidade está na palavra de Deus. Não tem como a pessoa, se ela quiser ser feliz, se ela não se envolver com a palavra, não obedecer a palavra, não ter uma vida diária com a palavra de Deus, uma leitura da palavra. Não tem como. Porque a palavra de Deus é que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos faz permanecer de pé. Temos que ter esse entendimento. Mas a realidade é que muita gente é orgulhosa e não aceita a palavra. Ontem eu gravei a mensagem do centurião, que ele foi clamar pelo servo dele que estava enfermo. Você vê que o centurião ele foi humilde. Ele aceitou a palavra e foi buscar a Deus, foi buscar o Senhor Jesus. E ele experimentou do milagre, ele entendeu que no Senhor Jesus há todo o poder. Ele entendeu que as palavras de Jesus são vida. Se você quer ter a verdadeira vida, obedeça aos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A felicidade está no Senhor Jesus. Não adianta a pessoa ela querer procurar felicidade em outra coisa porque não vai encontrar. A felicidade plena está em Jesus. E você vê que o centurião encontrou. Ele entendeu a fé. Você vê que o centurião pediu para o Senhor, Senhor, manda só uma palavra. Porque eu sei que tudo que o Senhor fala acontece. Manda só uma palavra que o meu servo vai ficar curado. Olha o poder da palavra. Quando a gente tem fé na palavra de Deus, pode ter certeza, o problema é resolvido. Seja lá qual for. Ainda que o diagnóstico seja o mais grave, seja uma doença incurável aos olhos dos humanos. Mas para Deus, a cura. Outro dia eu vi um vídeo de uma oração de um pastor que o braço da senhora cresceu. Ela tinha um braço menor do que o outro. E na gravação a gente vê o braço dela crescendo. Olha que coisa forte.
Porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo e sempre. Deus não muda. Mas a realidade é que as pessoas são incrédulas. E por isso elas não conseguem ver o poder de Deus. Por isso, quando as pessoas elas ouvem falar de milagres, elas acham um absurdo por causa da incredulidade que está no coração delas. Você vê que tem um grupo de pessoas que não aceita a palavra. São os professores de faculdades, professores dos colégios. A maioria deles não aceitam a palavra de Deus. Para eles, nós somos religiosos, porque eles não aceitam, eles são incrédulos. Eles colocam em prioridade os ensinamentos que eles aprenderam. E a realidade é que o ensinamento humano não leva ninguém a Deus. Porque se você quer conhecer a Deus, leia a Bíblia. Se você quer experimentar da felicidade, obedeça a palavra de Deus. Que o seu coração venha a ser uma boa terra. Para que a semente, para que a palavra de Deus venha crescer dentro de você e venha produzir 100 grãos para cada semente. Olha só. Olha a proporção de Deus, é 100 por 1. Você vê que Deus, ele é um Deus de abundância. E para você ter essa vida abundante, pratique a palavra, obedeça, tenha um compromisso com Deus, que eu tenho certeza que você vai experimentar as maravilhas de Deus. Porque, infelizmente, a gente vive num tempo, numa geração, onde as pessoas são muito enganadas por ensinamentos errados, ensinamentos de demônios. E isso tem levado muita gente a sofrer, a ficar distante de Deus. Por isso você tem que abrir os seus olhos. Lá em Oséias diz que o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Você precisa conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Para não ser enganado por falsos pastores. Você precisa conhecer a palavra de Deus para não se afastar de Deus. Porque muitas das vezes a pessoa acaba se afastando porque o coração dela é enganoso. E ninguém se afasta de Deus da noite para o dia, vai aos poucos. O diabo vai enganando, colocando situações para que ela venha cada vez mais se afastar de Deus. Por isso nós precisamos da palavra de Deus diariamente na nossa vida. Precisamos ter intimidade com Deus na palavra, para que a gente não venha a ser enganado. Precisamos ter uma vida de oração, de jejum, para queimar a vontade da nossa carne, porque só Deus para nos dar força para viver nesse mundo, porque tem hora que a gente se depara com pessoas abusadas. E a nossa carne quer reagir, muitas das vezes com violência, porque o que muitas das vezes a gente passa não é fácil. Mas a gente tem que reagir, lutar contra esse sentimento. Não aceitar a carne dominar. E infelizmente nós precisamos ter paciência até com as pessoas abusadas. Porque infelizmente a nossa carne ela tende para o mal. A nossa carne tende para a violência.
E nós temos que fugir da violência, porque a violência não é de Deus. A violência é do diabo, a grosseria é do diabo. A briga é do diabo. A palavra de Deus nos ensina, bem-aventurados são os mansos, porque deles é o reino dos céus. É a pessoa que é mansa, é a pessoa que não aceita se envolver em briga. Ela se afasta da briga. E quando a pessoa ela tem essa direção, é porque ela conhece a palavra de Deus. Ela conhece a palavra. E a palavra nos ensina a viver no espírito, não na carne, para que a gente venha viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Vamos buscar a presença de Deus? Mas antes de eu orar, eu peço para você, separe um pedacinho de pão, ou separe um pouquinho d'água, ou separe os dois, de acordo com a sua fé. Porque nós iremos consagrar o pão e a água. E pode ter certeza, esse elemento vai ser instrumento de Deus para te curar no nome de Jesus, porque essa é a nossa fé. Então vamos orar, vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com o teu poder agora e vai arrancando agora todo o mal. Vai arrancando agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Vai arrancando agora toda a tristeza, todo desânimo, todo sintoma de enfermidade, toda dor, que saia no nome de Jesus, que toda maldição, porque Cristo resgatou essa pessoa da maldição da lei, que todo mal agora, no nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Agora levante o pão para os céus, levante a água, meu Deus, no nome de Jesus, nesse momento, eu consagro o pão e a água, e te peço, meu Deus, coloca a virtude do teu poder nesse pão e nessa água, que quando a pessoa fizer uso desses elementos, ela vai testificar do milagre, do teu poder. É o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode comer do pão e beber da água com fé no nome de Jesus. E creia no milagre. E peço para você, mais uma vez, com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude a crescer o canal para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.